Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Design Patterns com Delphi. No último vídeo nós falamos sobre o padrão Composite, que te permitia compor objetos em formato de árvore, e aí você poderia utilizar aquele objeto da forma árvore ou da forma galho. Lembra que a gente criou uma máquina, enfim. Hoje nós vamos falar sobre o padrão Decorator, e esse padrão permite inserir novas funcionalidades extras a um objeto mais simples. Eu vou dar um exemplo. Imagina um site de processamento de imagens. Esse site permite que você carregue uma foto sua, por exemplo, e ele vai fazer um processamento para melhorar a qualidade dessa imagem, certo? É simples. Você carregou a imagem, ele processou, devolveu uma imagem com uma qualidade um pouco melhor. Só que se você quiser adicionar novas funcionalidades para esse site, por exemplo, uma marca d'água na imagem, você vai mandar a foto para o site, ele vai processar aquela imagem e agora vai ter um comportamento extra, que é adicionar uma marca d'água. Legal. Retornou a imagem com a melhor qualidade e a marca d'água. Agora eu quero redimensionar essa imagem. Reparou que eu estou adicionando funcionalidade nessa minha plataforma de processamento de imagens? E é exatamente para isso que o Decorator serve. Eu vou colocar uma imagem aqui, ó, que você vai ver como é que ele funciona. Repare que você tem um bonequinho com frio, tá vendo? E aí agora você tem um bonequinho com um suéterzinho, um casaquinho, tá vendo? Eu adicionei uma funcionalidade nele. Por quê? Porque ele estava com frio, eu precisei dessa nova funcionalidade. E agora você também tem o mesmo bonequinho com uma capinha de chuva. Por quê? Porque eu precisei adicionar essa funcionalidade. Tá chovendo, eu preciso adicionar essa capinha de chuva. Não necessariamente uma funcionalidade depende da outra, tá? Então eu posso ter só a capa de chuva, porque tá chovendo, mas não tá frio, entendeu? Ou então posso ter só o casaco, porque não tá chovendo. Então eu posso adicionar funcionalidades individuais àquele meu objeto, entendeu? Não? Então calma aí que eu já vou explicar. Bem, antes de começar, não esquece de dar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, essas coisas de sempre. E aqui na descrição eu vou colocar o artigo que eu utilizei para gravar esse vídeo. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Então hoje nós vamos criar um projeto que faz um tratamento dos logs de exceção do nosso sistema. Como é que funciona? Você tem um sistema e seu sistema, porventura, em algum momento pode dar uma exceção, algum erro não esperado, alguma coisa que você não tratou corretamente, e aí ele vai dar uma exceção. O que eu vou fazer? Eu vou capturar o log dessa exceção e vou decorar esse log com algumas informações. É bem tranquilo. Bom, para começar, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar algumas coisas aqui na tela, para não perder tempo com isso, e vai ser simplesmente alguns componentes aqui para a gente poder visualizar esse funcionamento do Decorator. Então já adicionei aqui o projeto, vou começar a personalizar aqui meu form, eu vou colocar aqui o nome dele de Decorator, beleza, vou salvar ele lá na minha pastinha de padrões de projeto, vou criar uma pasta aqui chamada Decorator. Então vou salvar aqui dentro como o view, tá? O nome do meu projeto eu vou salvar aqui dentro também como Decorator. Pronto. A primeira coisa que a gente vai começar a fazer aqui é criar nossa interface. Então, vou criar uma nova unit, vou salvar essa interface com o nome de pattern.component. Então, essa interface vai se chamar iLogExceção. E ela vai disponibilizar uma função chamada obter dados exceção, que é uma função que retorna string, tá? Agora a gente vai criar a classe que implementa essa interface, uma delas. Então vamos lá, criar nossa classe. Vou salvar ela com o nome de pattern.concreteComponent, o componente concreto da nossa interface. Então, vamos lá, type. O nome vai se chamar tLogExceção. É uma classe, lembrando que ela herda de tInterfacedObject, interfacedObject, e também da nossa interface, iLog
exceção. Preciso dar uses nela. Então, pego aqui o nome dela, ó. Uses. Beleza. Lembrando que eu preciso implementar essa função. Então, vou colocar aqui na seção privada. Além disso, eu vou criar uma variável também chamada fExceção, do tipo exception. Porque como a gente vai estar trabalhando com o tipo exceção no Delphi, eu preciso armazenar isso aqui numa variável. Eu vou só dar um Ctrl Shift A para poder descobrir qual é a unit, né, que implementa essa exception, né, esse tipo. E eu vou adicionar aqui. Exception, beleza. Além disso, na função, ou melhor, na seção pública, eu preciso ter um construtor também. Constructor create, que vai receber um parâmetro, que vai ser um parâmetro p-exceção do tipo exception. Tá? Tranquilo. Vamos dar um Ctrl Shift C e começar a implementar eles. Primeira coisa é o create. A única coisa que eu vou fazer é inicializar essa variável com a instância que veio aqui por parâmetro. E simplesmente eu vou devolver aqui nessa função obter dados o objeto mais simples possível. Lembra que eu falei do processamento de imagens? Então, basicamente aqui eu só estou devolvendo a imagem mais pura e simplesmente do jeito que ela é. Aqui então eu estou devolvendo a mensagem do log. Exceção.message. Então o que eu fiz aqui? Recebi no construtor da minha classe um parâmetro já do tipo exceção. E aqui eu estou devolvendo qual é a mensagem da exceção. Bem simples. Agora nós vamos começar a implementar o nosso decorator. Tá? Vai ser uma classe que também vai implementar essa interface aqui. Vamos lá, iniciar uma nova unit. E vou chamar esse cara de pattern.decorator. Salvar. Beleza. Type decorator do tipo classe, que implementa o interfaced object. E também o nosso ilog exceção. Vou dar um Ctrl Shift A para poder adicionar esse cara aqui, beleza. Aqui eu vou criar uma seção protected, porque eu preciso que as minhas classes ancestrais, ou melhor, as minhas classes filhas, tenham acesso a esse método que eu vou colocar aqui. Então, primeiro eu vou colocar aqui uma variável também do tipo tlog exceção, do tipo ilog exceção. Aqui eu vou armazenar então a minha interface. Mas como que eu vou gravar essa minha interface? A partir de um construtor. Então eu tenho um constructor create, que vai receber um parâmetro, né, plog exceção, do tipo ilog exceção. E obviamente eu preciso também implementar essa função aqui, já que essa minha classe herda da minha interface, né? Então beleza, vamos dar um Ctrl Shift C e começar a implementar. No create é o mesmo esquema, eu vou guardar dentro dessa minha variável qual que é aqui o meu parâmetro, a minha interface do tipo ilog exceção. E o que eu vou fazer aqui no obter dados da exceção? Simplesmente eu vou chamar meu flog exceção ponto obter dados exceção, e aqui embaixo eu vou pular uma linha, result mais s line break. Beleza, vamos continuar. Esse daqui seria a nossa classe mãe do decorator. Agora nós vamos colocar as decorações, tá? Então a primeira decoração que eu vou fazer vai ser a decoração de data e hora. Olha como é que é simples. Vou adicionar aqui, ó, um arquivo chamado pattern.decorator.data hora. Então vamos lá. Para começar, type, tipo vai ser um t data hora decorator, e vai ser uma classe do tipo t decorator, que foi essa que a gente acabou de criar aqui. Ctrl Shift A, adicionei. Maravilha.
Mesma coisa, protected. E aqui eu vou ter a função. Ah, olha, um detalhe aqui, ó. Aqui no obter dados exceção, lembra que eu falei que a seção protected é porque eu queria que as minhas classes filhas tivessem acesso a essas funções? Então eu vou reescrever essa função aqui. Então eu preciso que essa função seja do tipo virtual, tá? Porque aqui na minha classe filha eu vou ler essa função e vou reescrevê-la usando override. Isso aqui é orientação objeto. Tem a ver com a nossa herança. Ctrl Shift C. O que eu vou fazer? Eu vou dar um result inherited obter dados exceção. O que significa isso aqui? Que quando eu chamar o método dessa classe, eu vou lá no meu objeto mãe, que está dentro do decorator, vou executar esse método obter dados exceção. No retorno desse meu objeto, eu vou adicionar uma nova funcionalidade. Então, o que seria essa nova funcionalidade? Vai ser o texto. Data, hora, mais. Aí eu vou dar um format datetime aqui, do tipo dd, mm, y, hora, minuto, segundo. E aqui, não. Beleza. Então, vou ter que dar um uses aqui no sysútios, poder funcionar essas funções e... Beleza, então eu adicionei uma funcionalidade aqui. Eu estou permitindo aqui que essa classe adicione uma nova funcionalidade. Ele vai fazer o inicial, né? Que o meu decorator inicial, que ele inicialmente só devolve a mensagem de log da exceção. E aí, uma vez que eu guardei esse valor aqui, eu vou lá e adiciono um novo valor para esse objeto. No caso aqui é um string, tá? É só uma mensagem de erro. Vamos continuar. Vamos fazer uma nova decoração agora que vai ser o nome do usuário. Então, eu vou chamar ele de pattern.nome usuário. E aqui é muito parecido. Type de nome usuário decorator, que é uma classe que herda de t decorator. Beleza? Mesmo esquema. Ctrl Shift A aqui, adiciona, tá? Aqui é o seguinte, eu vou fazer o mesmo esquema, protected, igualzinho, obter dados exceção, tipo string, e eu vou dar um override. Tá? O que faltou aqui? Faltou aqui function. Tá. Beleza, Ctrl Shift C. Mesmo esquema, ó. Result recebe inherited obter dados exceção. Então, ele foi lá no objeto mãe, fez o que tinha que fazer, voltou e vai adicionar uma funcionalidade. E qual vai ser essa funcionalidade? Simples. Eu vou adicionar o texto, usuário. E aí, para isso, eu vou criar uma funçãozinha aqui chamada obter nome usuário. Então, vamos criar essa função aqui embaixo. Function e nome usuário decorator obter nome usuário, que vai retornar um string. Tá? Begin end, Ctrl Shift C para adicionar aqui em cima na seção privada, e simplesmente eu vou copiar uma funçãozinha que eu já tenho pronta aqui, ó, que retorna o nome do usuário no Windows. E essa funçãozinha ela utiliza a Unity Windows para poder funcionar. Então, veio o uses aqui, beleza. Para finalizar, a gente vai adicionar uma última decoração, tá? Um último decorador, que vai ser a versão do Windows. Então, eu vou adicionar uma nova unit, vou chamá-la de pattern.decorator.versão Windows. E aí vai ser muito parecida com a outra. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou até copiar. Só que agora eu vou modificar algumas coisas. Aqui. Isso aqui eu vou chamar de obter versão Windows. E aqui eu vou colocar aqui também. Que mais? Aqui eu tenho que dar use no decorator. Tá. E aqui vai se chamar versão
do sistema operacional, que vai devolver essa função que retorna a versão do meu sistema operacional. Como é que eu faço isso? Bem, é simples. Eu vou também copiar uma funçãozinha aqui que vai lá no nosso regedit e devolve qual é a versão do Windows. Então eu vou ter que adicionar algumas units aqui. Proto-registry, eu não tenho aqui no Ctrl Shift A, eu simplesmente vou adicionar aqui no uses o registry. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu vou precisar. Essa aqui é o sysutils, o free new sysutils. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, são só essas mesmo. Então beleza, agora que a gente já criou a interface, já criou a classe concreta da interface, já criou o decorator e todas as possíveis decorações, nós vamos para o nosso formulário. Então como é que a gente vai fazer aqui? Simples. No botão gerar exceção, eu vou simular uma exceção que pode ter acontecido no meu sistema. Um simples exemplo de exceção seria tentar converter um string para float, str to float. Eu vou colocar meu nome aqui, ó. Isso aqui a gente sabe que vai dar uma exceção, porque eu estou tentando converter um objeto string para float. E esse string aqui não pode ser convertido, porque ele é um texto, não é um cara, não são números, né? Ele não pode ser convertido. Então isso aqui vai estourar uma exceção. Como eu tenho um objeto do tipo application events no meu formulário, esse objeto ele tem um evento que se chama onException. Cadê? Tá aqui, ó. OnException, que ele captura as exceções do meu sistema. E é aqui que eu vou fazer o tratamento das minhas exceções. Vou dar um nome pro meu form aqui, que está como form 3, eu vou chamar ele de frm main. Deixa eu ver aqui também no position, eu gosto de colocar no centro da tela. Tá. Agora sim, no meu gerar exceção ele vai estourar a exceção, e no meu application events, no evento onException, a gente vai começar a colocar agora a nossa implementação. Para isso eu preciso de uma variável chamada logExceção, que é do tipo da minha interface, logExceção. Beleza. Preciso dar uses aqui nela, então Ctrl Shift A, ok. Agora vamos começar. Vamos criar a instância para aquela minha classe do logExceção. Então, logExceção vai receber o tLogExceção.create e vai receber como parâmetro um exception. Deixa eu explicar aqui como é que é isso aqui, ó. tLogExceção é aquela minha classe que implementa a minha interface, e repare que no construtor dela ele recebe como parâmetro uma exception. Tá vendo? E lembra que no obter dados exceção ele devolve o exception.message? Então é isso. Ó, eu estou simplesmente passando como parâmetro o meu exception, que é um dos parâmetros que estão nesse evento aqui onException. Então vai acontecer uma exceção aqui, o meu application events exception entra em jogo, e aí ele me permite exibir aqui qual é a exceção que eu passo por parâmetro para dentro do construtor da minha classe. Parece meio complicado, mas vocês vão ver isso na prática que não é. Agora a gente vai adicionar as funcionalidades a essa exceção de acordo com esse checkbox, se tiver marcado ou não. Então o primeiro checkbox, se tiver marcado, que é o chk data hora, se ele tiver marcado, então a gente vai adicionar essa nova funcionalidade na minha instância do logExceção. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou criar a minha classe tDataHoraDecorator.create, passando como parâmetro a própria instância. Então, aqui eu vou adicionar ela, a minha unit, né? Beleza. E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros também. Nome usuário, .checked. Aí vai fazer a mesma coisa. logExceção recebe nome usuário decorator.create logExceção. Vamos dar uses. E agora por último, chk versão windows.checked then logExceção recebe versão windows decorator.create logExceção como parâmetro.
Vou adicionar, vou dar uses aqui nela. E versão Windows Decorator. O que tá errado aqui? Vamos ver. Nome usuário. Eu esqueci de mudar o nome aqui, peraí. Versão Windows Decorator. Então, aqui. Prontinho. Vamos voltar aqui para a classe principal, para a unit principal. Versão Windows Decorator, Ctrl Shift A. Agora sim apareceu. Tá. Beleza. E agora, por fim, a gente só vai adicionar isso no nosso log. Então, add, ou melhor, lines.add. E aí eu vou pegar essa minha instância do log exceção e vou chamar o método, a função obter dados exceção. Por fim, eu só vou adicionar uma linha vazia, um empty string. Pronto. É isso, gente. Vamos dar uma olhada como é que funciona. Bem, se eu clicar aqui em gerar exceção, ele vai tentar converter esse string para float, vai dar erro, mas eu não vou marcar nenhuma decoração. Clico aqui, ó, gerar exceção. Ó, ele vai dar o erro, vou até ignorar aqui para não aparecer no Delphi. Continue. Ó, gravou aqui pura e simplesmente a exceção que foi gerada. Agora eu vou adicionar um comportamento extra, que é decorar essa minha exceção com a data e com a hora. Então vamos clicar aqui em gerar exceção. Ó, deixa eu apagar isso aqui. Ó, já mostrou aqui qual é a exceção mais a data hora. Vou apagar tudo aqui. Quero adicionar agora o nome de usuário também, a data e a hora e o nome de usuário. Então, ó, já adicionou a exceção, a data e o nome de usuário. Agora eu quero adicionar a versão do Windows. Então, mesmo esquema, ó, versão do sistema operacional Windows 10. Eu não quero adicionar mais o nome de usuário, só quero a data e a hora e a versão do Windows. Então, eu posso fazer. Então, repara que uma funcionalidade não depende da outra. Tá? Eu posso ter uma ou outra. Esse exemplo aqui, basicamente, foi apenas com uma exceção do Windows, que eu estou adicionando funcionalidades. Isso aqui tem uma grande vantagem. Uma delas é que, a partir do momento que o nosso sistema é muito grande e que eu já tenho, por exemplo, testes automatizados, caso ocorra algum problema nas minhas classes de decoração, eu não preciso me preocupar em mexer nas outras classes de decoração. Eu posso simplesmente ir lá na minha classe, por exemplo, nome usuário, eu identifiquei que estava escrito errado, por exemplo, estava faltando um espacinho aqui e eu corrijo apenas aquela minha classe. Eu separei todas as minhas funcionalidades em classes individuais, né? Isso daí tem muito a ver com o princípio Solid. Enfim, tem várias funcionalidades que permitem não só os testes automatizados, mas também a segregação de interface, de classes, enfim. A gente vai ter cada coisa no seu devido lugar. O que é para retornar nome só retorna nome, o que é para retornar data e hora só retorna data e hora, e o que é para retornar a versão do Windows retorna apenas a versão do Windows. Com isso a gente tem um sistema muito interessante, uma função, um padrão de projeto que dá essa capacidade do nosso sistema crescer de forma controlada, horizontal e sem muitos problemas. Bem, agora volta aqui comigo. E aí, o que você achou desse padrão de projeto? O que você imagina que pode ser feito com ele? Deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Semana que vem tem mais. Deixa seu curtida aí, seu comentário, sua dúvida, qualquer coisa que você quiser perguntar, fique à vontade, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.